Você vai esmurrar um dragão estelar? Boa sorte com isso. Olá, Olimpíadas, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos mais com um vídeo falando sobre os heróis de League of Legends. Hoje irei falar sobre Aurelion Sol. Então, pessoal, esse vídeo a gente já tá chegando aí já pro... Esse é o último herói que a galera pediu, então agora eu vou colocar aqui embaixo para vocês quais são os próximos 3 heróis que eu recebi tanto lá no canal do Discord quanto aqui nos comentários que vocês deixarem. Então, caso vocês queiram mais heróis de League of Legends mais específicos relacionados àqueles que vocês querem, entre lá no meu Discord e vá lá e deixe nas suas sugestões de vídeos quais são os heróis que vocês gostariam. No próximo vídeo, antes de entrar nesses 3 heróis, irei falar um pouquinho mais sobre os episódios de Arcana, né? A gente vai falar um pouco sobre o Arcane. Nesse primeiro episódio, primeiramente eu vou falar sobre os 3 primeiros, depois eu vou falar sobre os 3 do meio e no final os 3 últimos. São um pouco de análise de personagem, um pouco mais de análise de worldbuilding da história e algumas questões interessantes que eu fui vendo, beleza? Então, como vocês sabem, a gente começa falando sobre as skins do herói aqui, especificamente do Aurelion Sol. Depois irei falar sobre biografia e depois falar sobre os contos que vão falando sobre esse herói, beleza? Lembrando que eu sempre falo sobre as análises dessa questão das skins, especificamente aquilo que eu posso ver, indiferentemente do nome da skin, algumas habilidades que ele tenha, mas especificamente aquilo que possa ser visto, beleza? Então, começando aqui com as skins do Aurelion Sol, eu tenho uma coisa interessante sobre ele que a gente vê que tem uma pegada meio dracônica, obviamente, tanto pelo corpo, também cabeça, rabo, mas é aquele dragão mais por estilo chinês, que ele é mais longo, né? Ele é mais longo do que aquele robusto com as asas e tudo mais, e é interessante. E obviamente, se for pegar, que falam que o Aurelion Sol ele é do tamanho de galáxias, ele fez galáxias, tanto que no jogo parece que ele joga uma galáxia para acertar o inimigo. Mas nesse quesito, você percebe que parece ter uma abóboda atrás dele. Não sei se pode ser algum efeito de uma possível lente que foi tirado. Mas uma questão de ser algo gigantesco como uma galáxia é um tanto que complicado. Mas talvez algo que se aproxime a uma grandeza planetária seja algo interessante. Porque se a gente for considerar que nós estamos vendo esse dragão e ele está fora do planeta, e você tá nas montanhas ou algum ambiente e você tá vendo esse ser gigantesco, realmente pode ser algo interessante. No fundo, parece ser uma estrela ou um planeta explodindo, alguma coisa, mas por ser algo muito místico e galaticamente gigante, é um pouco complicado de avaliar. Claro que se for considerar que ele cria galáxias, tem essa questão, parece realmente que no corpo dele possui uma nebulosa. Nebulosas são normalmente localizadas questões de nascimento de estrelas por causa do pós-galáctico e tudo mais. Então pode ser algo interessante que parece que algumas suas veias internas produzem uma energia pulsar, alguma coisa a esse nível. Tanto que parece que na barriga parece um tanto quanto uma nebulosa, estrelas surgindo nas mãos, pequenos sóis. Então pode ser sim ter essa referência, alguns pontos de estrelas relacionados. Eu não sei dizer se por acaso o que aparece no contorno ali atrás, seja a continuação do rabo dele, tá um pouco nebuloso. E obviamente, né, pegando sempre o azul, mais pro escuro, nós temos os tons de branco, os tons de roxo, trazendo agora, apesar de trazer essa questão do roxo e azul, algo do Pacífico, com o espiritualizado, mas pelo fato de toda essa conexão com estrelas e galáxias e algumas cores interessantes podem estar relacionado, obviamente, a essa criação. Uma coisa que parece-se que o corpo parece ser um tanto etéreo, mas a cabeça ser algo materializado. Então, talvez, chutando aqui, realmente não conheço para dar essa afirmação, mas algo que eu poderia avaliar é que talvez a entidade Aurelion Sol seja apenas a máscara com chifres, e essa energia etérea, galáctica, cósmica, forma o corpo dele, criando toda essa correlação. Não sei, chegaria a um chute que poderia ser algo interessante se avaliar. Já que a gente pega um pouco mais a escala de grandeza um pouco menor, não é tão galáctico, universal, como aparece um outro na proposta, e nesse caso a gente já consegue também ver as micro perninhas dele, que particularmente eu achei
um tanto ridículo, eu achei um pouco meio bizarro. E acredito que esse Aerion Sol pegando um tanto que parece ser um tanto uma referência a Pompeia, para aqueles que não sabem, Pompeia foi uma região lá da Itália que, por causa do vulcão Vesúvio, ele explodiu e as cinzas fizeram todo um sítio arqueológico onde as pessoas foram petrificadas com vários detalhes por causa das cinzas, pedras, lavas, etc e tal. Então parece muito essa relação com o Vesúvio, ainda mais nesse período de expansão romana. Também é algo interessante porque as armaduras que o Aerosol tá usando também faz bastante essa relação, é algo bem legal. E nesse caso, diferentemente do outro que é galáctico, parece que esse ser talvez tenha uma relação direta com os vulcões, né? Tanto que ele pega, ao invés de ser uma galáxia, um sol, uma estrela na mão, sim uma pedra de lava, de magma, uma possível obsidiana, caso seja mais petrificado no final das contas. Mas acredito que essa relação direta com o dragão, um pouco associado com os vulcões, especialmente essa skin especificamente, é algo bem interessante. E realmente é algo que dá para ser avaliado também, essa relação com o Vesúvio, por ser algo de grande magnitude, explosão, vulcões, placas tectônicas, porque parece que o Aerion Sol tem essa relação direta com algo grandiosos. Tanto que parece que aqui no dorso dele tem essa questão da lava saindo, então eu não sei dizer se internamente, da mesma forma que do outro tinha toda uma energia cósmica por dentro e apenas uma carapaça mais etérea, no caso desse seja um corpo mais biológico, porém dentro das veias, energias etéreas seja algo mais magmático, talvez seja interessante essa parte mais biológica do Aerion Sol. Aqui a gente já pega mais no estilo mecha, e você já também percebe que ele é grandão. Não, nessa imagem não dá pra ver muito os pés. Ótimo, já tem mais uma cara um pouco mais desse dragãozão estilo Shenlong da vida, com esse rabo amarelo gigantesco que vai lá no final. Sempre quando traz uma referência de mechas, é um pouco difícil fazer um tanto com uma relação, porque depende muito dos princípios por trás, das referências que os próprios ilustradores quiseram colocar, mas é algo que é bem interessante você pegar, é que sempre traz um princípio básico que é uma carapaça, uma estrutura meio dracônica, com um formato meio espiritual, um pouco meio do Shenlong assim, e alguma energia interna, que nesse caso parece ser algo tipo uma fusão nuclear, tanto que você percebe aqui dentro do núcleo dele, onde consegue ver, e essa energia se plasma aqui na mão dele, gerado por uma possível fusão ou fissão nuclear. E obviamente que também para sustentar uma máquina gigantesca dessa, realmente tem que ter muita energia. Então provavelmente é a esse nível de uma energia etérea um pouco fora das questões tecnológicas que a gente tem. Tanto que você vê que tem jatos e vai explodir, então provavelmente deve ser algo relacionado a uma invasão alienígena, ou até mesmo quando tem os vilões do filme do Mechas, dos Guerreiros Gigantes, alguma coisa, e o mocinho primeiro tem que vencer o governo, a humanidade, depois que ele enfraquece com a humanidade, ele precisa da determinação e vencer o vilão final. Então tem várias formas, diversas associações que dá para ser feitas, mas acredito que a princípio, pegando a referência, tanto a imagem 1, 2 e agora nessa 3, o princípio básico do Aerion Sol é uma estrutura dracônica, com referência forte no rosto, por causa do dragão, esse corpo mais serpentoide, apesar de dragão mais serpentoide, fortalecendo coisas sempre nas mãos, mostrando qual é o princípio básico dele. No primeiro, galáxias e sóis, no segundo, bolas e vulcões, e agora esse plasma, essa energia nuclear aí que possa ser relacionado. Já nessa quarta e última imagem, ele continua sendo gigantesco, e acredito que dessa vez tem uma referência bem mais forte com a mitologia chinesa, porque você percebe que realmente tem uma cara mais de dragão, de sábio, tem essa barba, tem todo esse corpo serpentoide que, se for pegar a referência do próprio Shenlong de Dragon Ball, não o clássico, mas sim um pouco mais avançado depois, lá, por exemplo, em Namekusei, que realmente tem um dorso humanoide com braços e cabeça e o corpo mais serpentoide, diferentemente de um dragão clássico, Shenlong do dragão clássico. Então você pega toda essa questão mais relacionada, tanto que realmente a máscara realmente ela é bem fortalecida nessa questão, e
tem essa armadura que parece ser dos braços, as manoplas, as ombreiras, que também relembra algumas épocas chinesas. E pegando também que as tempestades eram muito utilizadas, principalmente na cultura chinesa. Então ter essa relação direta é algo interessante. E novamente, a gente percebe que na mão dele possui uma esfera de raio, que provavelmente deve ser a energia interna associada a todos os outros, cósmico, vulcão, plasma energético, radioativo, fissão nuclear, e agora a energia dos raios, né, e trovões, aqui usando como referência. Então é bem interessante porque, de maneira básica, clássica, todas as imagens do Iron Sol se resumem a um dragão serpentoide meio humanoide, com o princípio básico de que ele consegue produzir energia emanada a partir da energia interna dele, no caso cósmico, plasma, o vulcão e aqui o raio. Então, são princípios básicos interessantes. As cores, obviamente, se mantêm basicamente as mesmas dentro do princípio do azul, do roxo, do branco. E dessa vez usando essa referência mais pro chinês. E, obviamente, tendo uma escala de grandeza gigantesca, se você for ver bem pequenininho, você consegue achar um ser humaninho chegando próximo a essa torre chinesa aí nesse pico das montanhas. Ele bem pequenininho comparado com esse monstruosidade gigantesca aí. Então realmente é algo um pouco mais pro curtinho, são apenas 4 skins possíveis, e como são imagens que são uma relação um pouco mais rápida e direta, com princípios bem mais específicos, fica aí essa minha observação mais rápida e direta desse herói Aerion Sol. Então pessoal, pegando aqui a biografia do Aerion Sol, é algo interessante que depois que eu li a biografia, eu li depois de ter feito a primeira análise de skins, e eu acertei, porque parece que realmente essa coroa, essa máscara dele, não é dele, é algo que foi forjado pelos habitantes de Runeterra para agraciá-lo, e no final acabou sendo uma maldição. Então basicamente, o Iron Sol, mas existem várias outras entidades que andam pelo universo criando estrelas, planetas e tudo mais, e uma dessas entidades, especificamente o nosso querido Iron Sol, ele estava aí vagando até que ele é chamado um pouco a atenção de uma estrela que ele fez há muito tempo, e quando ele chegou próximo ele percebeu que tinha lá um planetinha que tinha vida, tinha magia, então ele decidiu ir se aproximar. E parece que existe alguns, meio que uns deuses desse planeta chamado Ascendentes, que ordenaram que os habitantes, os humanos de Runeterra, fizessem um presente para essa entidade. E o legal é que ele é uma energia cósmica, parece ser essa energia que está dentro dele, parece ser essa energia cósmica. E quando ele se aproximou, ele precisava de ter algum formato, alguma matéria, então ele esculpiu esse corpo meio serpentoide, que a gente pode ver, e depois os habitantes de Runeterra colocaram essa máscara, como esse capacete aí, que ele tem, usando como um presente, e esse presente, vamos dizer assim, esse negócio aí que ele deu, começou a sugar as informações, começou a sugar algumas coisas relacionadas à energia cósmica do Iron Sol, e com isso os ascendentes puderam ter o conhecimento e a força necessária para criar o disco solar. Quando eu falei sobre o Azir, ele, para se tornar um deus ascendente, para se tornar o que ele se tornou, junto com Nasus, Renekton, que também tem essa relação direta, eles criaram um disco de sol, um disco solar, a partir desse conhecimento que o Iron Sol trouxe, e com isso puderam ter poderes gigantescos. Então eu acho interessante porque esse herói está diretamente ligado a Shurima, especificamente pelo fato de ter esse disco solar, e poder fazer a ascensão desses poderes divinos, cósmicos, universais, a partir do conhecimento dele. E depois que, agora, com o passar do tempo, ele percebe que essa coroa que ele recebeu como um presente amaldiçoado está tendo esse enfraquecimento, e por consequência, coisas estão acontecendo, e agora ele espera ter energia suficiente novamente para poder se vingar daqueles que fizeram isso com ele, porque ele é um forjador de estrelas. Então a biografia é relativamente rápida, não tem muita explicação, pelo fato de que o Iron Sol ele surge desde o começo da criação. Não a Iron Sol, mas vamos considerar a entidades Iron Sols. São energias cósmicas criadores de estrelas. São sopros divinos
que tem como função gerar vida, estrelas, nebulosas, cometas, planetas, e eles vão gerando, eles vão forjando esse tipo de coisa. E vão passando, eles não se importam com o que foi, eles se importam com a criação. Mas como são entidades muito poderosas e são criaturas muito poderosas, em algum momento dessas viagens universais, é possível até mesmo um Aerion-Sol encontrar com outro Aerion-Sol. Até possível encontrar Aerion-Sols com outros Aerion-Sols, e com isso um planetinha, que provavelmente é o planeta onde se passa toda a história de League of Legends, ele foi até lá e percebeu que tinha essa galera e falou assim, nossa, eles estão louvando a mim como uma grande entidade, então eu vou lá. Normalmente essas grandes entidades têm um ego um tanto quanto inflamado, então seria maravilhoso. Com isso ele caiu, essa sua ruína. Não tem muitas coisas interessantes, mais profundas para falar sobre ele, porque como são entidades muito poderosas, muito fora do normal, estão até fora do planeta, então fica nessa questão de o que será que foi, como será que é, mas o que se sabe realmente é que essa energia interna dele realmente é a energia da criação, propriamente dita. Esse corpo etéreo formado, esse dragãozão gigantesco, é algo feito pela própria entidade Aerion-Sol para poder se aproximar desse planeta e as criaturas poderem vê-lo. E essa máscara, esse capacete, foi criado pela galera de Runeterra para poder sugar as informações e energias do cérebro, da cabeça, né? Da cabeça do Aerion-Sol. Então você percebe que esses pequenos detalhes que são muito fortes, como a energia interna, o corpo, a estrutura do rosto, tem uma explicação para cada um desses, e a explicação é feita de maneira bem simples, bem suave. Por isso que é interessante que quando eu reforço bastante vocês, quando for criar as suas criações, terem as suas justificativas. Tanto que os 3 porquês que eu faço todas as quartas-feiras nas lives, para justificar a existência de alguma coisa, faz sentido numa hora dessas. Você fala que a existência do corpo dele é pelo fato de que ele, para poder se aproximar daquele planeta, criou esse corpo etéreo aí para que ela pudesse vê-lo. Porém, a energia interna dele é a energia que representa ele propriamente dito, que é a energia cósmica, no caso dessa entidade, é essa energia cósmica criadora, e essa estrutura de rosto que foge mais material comparado com todos os outros, é algo mais feito pelos runeterrenses ou terranos, eu não sei como a galera aí se chama, mas para poder fazer essa relação. Então você percebe que tem toda uma relação direta sobre o fenótipo, né, que é o que a gente pode ver, com as essências das criações propriamente ditas. Então, pessoal, agora a gente vai no conto do Aerion-Sol, né, o Alvorecer e Gêmeos, e uma coisa interessante desse conto é que, diferentemente dos outros, esse conto é um conto mais relatado. Como assim? Ele é um conto que é falado em primeira pessoa, né? Quem conta a história é o próprio Aerion-Sol, então ele que conta a história colocando os detalhes. E a história basicamente é ele tendo uma situação com Pantheon. Interessante que Pantheon é um título, então existem homens e mulheres, e que no caso dessa história era uma mulher que vestia o manto de Pantheon. Então depende de cada um, pode ter um Pantheon masculino, Pantheon feminino, e parece que tem diversos Pantheons por aí, então quem tem o título de Pantheon que leva o nome. Mas basicamente é uma situação que ele precisava, dentro desse vale que eles estavam, estava tendo uma invasão da galera do vazio, e Pantheon pede para que ele cauterize o buraco dimensional que junta o vazio com o plano terreno, e com isso ele pudesse fechar a invasão, tacando uma estrela. E no final das contas eles acabam conseguindo eliminar a galera do vazio. Então a história é rapidinha, é basicamente isso mesmo, não tem muitas informações, muito mesmo um grande desenvolvimento. Só que o que é legal, que eu gosto bastante, que vale a pena a gente discutir nisso, não é tanto a história em si, mas o formato da história. Então, como eu falei para vocês, existem diversos tipos de narradores. Existem narradores em primeira pessoa, em segunda, em terceira. Em terceira pessoa a gente pode ter o narrador onisciente, o narrador que não entra na cabeça do personagem, tem o narrador que entra parcialmente. Então existem diversos tipos de narradores. E no caso desse aqui, a gente tem um narrador em primeira pessoa, porque quem conta a história é o Aerion-Sol, mas ele conta num tempo passado.
Não é um tempo onde está acontecendo agora, um tempo presente, mas sim um tempo passado. E é legal porque o formato da história é eu, Iron Sol, passei por aquela situação, estou contando pra você e eu vou contar, literalmente contar essa história. Eu vou colocar algumas falas, mas eu vou até comentar enquanto acontece a história. É uma história bem curtinha e pelo fato dele ser o narrador e ele comentar, as palavras que são usadas são muito rebuscadas. Por quê? Porque como o Aerosol é uma entidade muito antiga, que vem de tempos muito antigos, ele utiliza dessa linguagem rebuscada. Então é bem legal porque quando a gente fala de construção de mundos e construção de história, desenvolvimento de personagem, o ponto de vista é muito importante, isso na história. Porque o ponto de vista colocado em pequenas linhas dentro do world building, a gente pode chamar de genius loci, que são as 3 palavras-chave que a gente usa para definir a nossa criação. Por quê? Se você usa 3 palavras-chave para criar, para exemplificar a sua criação, então você não vai fugir dessa proposta. Porém, quando você começa a falar do mundo no ponto de vista de um personagem, a mentalidade daquele personagem faz com que você não fuja daquele ambiente. Então, se você pega, por exemplo, alguém que está contando a história em primeira pessoa e ele é oriundo das terras do leste, onde é um deserto, e ele vai para as terras do norte, que são terras congeladas, a forma dele narrar, a forma dele contar a história, a forma como ele percebe o mundo é muito diferente de alguém que já vive naquele mundo. Então é bem legal porque vocês podem utilizar como referência, não a história em si, porque como eu falei, a história é bem rapidinha e relativamente bem fraca, ela é bem direta. Por quê? Porque é uma história relatada. Mas o formato do texto é um formato interessante. Você pode, como eu falei, contar em diversos tipos, passado, presente, primeira, segunda, terceira pessoa. Você pode contar a história em primeira pessoa, porém relatando. Você pode contar a história em terceira pessoa, porém como se fosse lenda, do tipo, eu ouvi uma história, então eu tô contando pra você em terceira pessoa, mas como eu ouvi um boato, a forma de descrição, a forma de contar, a forma de falar as histórias, colocar as palavras, é muito mais diferenciada, vamos dizer assim, do que se eu estivesse contando mesmo. Porque quando você conta uma história que aconteceu com você, ou você conta uma história que você viu, você pode perder alguns detalhes ou ganhar detalhes, porém a sua percepção, a sua interpretação vale muito nessas horas. E quando você escreve uma história em terceira pessoa, você tem que pensar nessa questão do ponto de vista. E se você escreve uma história em primeira pessoa, o seu ponto de vista, a sua interpretação é algo que vale muito mais na hora. Porque como a história se passa, caso seja em primeira pessoa, na cabeça do personagem, você não pode concluir coisas que estão fora do alcance do personagem. Não tem como, a não ser que o personagem seja um Dr. Xavier, que ele é telepata, não tem como você ler a mente do outro personagem e dizer ele pensou tal coisa. Você pode colocar que o seu personagem acredita que ele tenha pensado daquele jeito. Por quê? Porque você não sabe. O seu narrador não entrou na cabeça daquele personagem. Caso você queira, por exemplo, mostrar realmente o que aconteceu naquela cabeça numa história em primeira pessoa, você pode contar a sua história normalmente, aí em um capítulo específico você quebra a linha de raciocínio, quebra a linha narrativa, e conta a história em primeira pessoa na cabeça do antagonista ou daquela pessoa que você quer que descubra o que passa na cabeça dela. Aí nos capítulos seguintes você continua. Porque o formato de um livro, o formato de um texto, existem inúmeras formas de fazer. Como eu falei pra vocês, se vocês pegarem alguns contos de Edgar Allan Poe ou alguns contos de Lovecraft, nós temos apenas um personagem vivendo ambientações e às vezes em um único cenário. E as histórias são simples, onde apenas tem relações de emoções. Você pode encontrar histórias, como por exemplo eu já li, de que o personagem começa contando a história em primeira pessoa, e mais pra frente ele começa a contar a história em terceira pessoa. Porque antes ele está contando a história para vocês que estão lendo, e depois de um tempo, quando ele fica velho, ele começa a contar a história em terceira pessoa porque não quer se passar por aquele cara que antes era o que contava a história.
E muitas vezes já aconteceu também de um narrador contar a história em terceira pessoa e no final você descobre que o narrador, na verdade, é o protagonista que não quis se passar por aquele que estava contando a história. Então existem trolhos de formas de fazer e eu achei interessante que, apesar dessa história ser fraquinha, apesar de uma plot ser bem rapidinha, eu achei legal o fato de que o formato do texto é um formato em terceira pessoa, é um formato em primeira pessoa, desculpe, mas é um formato de que existe um comentário. É como se o cara estivesse contando a história e comentando ao mesmo tempo. E como é uma história contada no ponto de vista do Iron Sol, que ele é um ser que tem ressentimentos, tem mágoas por aqueles, tem uma soberba, tem conhecimentos antigos, é uma criatura velha. Com isso você percebe que a forma de escrever, a forma de contar a história é muito clara nesse ponto de vista. Então, essa é a dica que eu trago para vocês, apesar de não ser um vídeo de dicas, ser um vídeo de review falando sobre a história dos personagens aqui de League of Legends, mas aprender alguns detalhes legais com o formato de escrita das pessoas, às vezes nos erros, às vezes nos acertos, são sempre muito úteis, beleza? Então, pessoal, lembrando que os nossos próximos personagens que nós iremos falar é a Camille, é o Fiddlestick e é a Kindred, beleza? Mas antes disso eu vou fazer um vídeo falando sobre os 3 primeiros episódios de Arcane, falando um pouquinho sobre algumas percepções interessantes que eu achei abordando nisso, e também logo também falar um pouquinho futuramente sobre a série do Senhor dos Anéis, juntamente com meu colega Léo, que já apareceu aqui também, e nós iremos conversar um pouco sobre worldbuilding, histórias e algumas coisas que apareceram na história do Tolkien e não apareceu na série e vice-versa, beleza? Usem e abusem das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!